direitos de aprendizagem de geografia. A diversidade étnico-racial tem sido a mais tematizada em geografia, mesmo antes de existirem as conquistas legais dos povos culturalmente diferenciados, talvez pelas recentes produções que iluminam a geografia cultural, com as releituras das obras de Paul Clavel e de outros autores. Abordar a pluralidade social e ambiental é um dos desafios propostos neste documento curricular de geografia. A questão étnico-racial aparece nos conteúdos como objetivos voltados ao reconhecimento dessa pluralidade cultural paulista e das distintas territorialidades, bem como a situação dos imigrantes e refugiados presentes no Brasil e a forma como são tratados. Abordar a diversidade requer preocupação com a valorização dos saberes do estudante, das trajetórias da cultura local e da dimensão do lugar. Esta tem sido uma marca contemporânea dos currículos que pretende quebrar com a tradição eurocêntrica do ensino da disciplina. Os processos e as estruturas de dominação estão sendo postos à prova devido ao dinamismo da sociedade civil, ficando cada vez mais necessário e latente discutir a formação global e local da sociedade, nas palavras de Yanni. A formação da sociedade global modifica substancialmente as condições de vida e trabalho, os modos de ser, sentir, pensar e imaginar, assim como modifica as condições de alienação e as possibilidades de emancipação de indivíduos, grupos, etnias, minorias, classes, sociedades, continentes. Aparentemente, contrário ao movimento de fragmentação que estudiosos têm associado a uma condição pós-moderna, também testemunhamos uma crescente mundialização dos processos sociais e econômicos. A financiarização do mundo e a presença cada vez mais maciça de comparações internacionais são uma força de estandardização e homogeneização que acabam por romper fronteiras. Para Santos, os dois movimentos não são em si antagônicos, eles se complementam e têm a ver com uma lógica intrínseca da produção capitalista. A crescente monetarização da vida cotidiana, que transforma o mundo inteiro num enorme terreno, somam-se às percepções fragmentadas. Daí uma certa visão ingênua de que é possível emancipar-se apenas na valorização das identidades locais. As identidades locais e a falta de equidade se devem a esses contextos maiores e complexos. Mas há uma vertente de problemas nacionais que diz respeito ao modo como a sociedade brasileira se desenvolveu na exclusão de grupos sociais. Particularmente a questão do negro na sociedade brasileira possui contornos específicos. O que testemunhamos, então, é o surgimento de um mundo há um tempo grande e pequeno, homogêneo e plural, articulado e multiplicado. Devemos considerar quais conteúdos respondem a esse contexto geral e singular para que professores possam refletir sobre como ensinar. Simultaneamente ao movimento de globalização, os pontos de referência são dispersos, dando a impressão de que se movem ou se perdem. Ao mesmo tempo em que há centros políticos decisórios hegemônicos, há momentos e pautas em que sua força é questionada e sua posição contestada e não seguida. São Paulo sintetiza essa formação de uma sociedade global associada a um processo de desterritorialização que se manifesta tanto na esfera econômica como na política e cultural. Assim como diagnostica Milton Santos, a globalização apresenta duas forças, aquela que homogeneiza, mais aquela que, ao dissolver fronteiras em resposta a uma maior liberdade de circulação de capital, move centros decisórios e pontos de referência, tornando tudo fluido e multidirecional. Esse desenraizamento das coisas, das gentes e das ideias é um processo cada vez mais intenso e afeta as noções de espaço e de tempo. Dessa maneira, o lugar está no mundo e o mundo está no lugar, segundo Yanni. Quando não é mais nítido o ponto de referência ou o momento preciso, os acontecimentos largam-se por distintos lugares e épocas.
mesclam-se, confundem-se, rearticulam-se povos e culturas, signos e significados, realidades e imaginários. A própria localização evidente e indiscutível pode tornar-se irrelevante. É como se um novo tecido, outra malha, recobrindo e impregnando o mundo, alterasse a geografia e a história. Dessa forma, podemos dizer que na diversidade, os indivíduos, os grupos, as classes e todos os outros setores sociais adquirem distintas possibilidades de se desenvolverem e se expressarem com equidade. Diante de horizontes abertos e insuspeitados, uns e outros podem visualizar múltiplas perspectivas. Uns e outros deixam de estar vinculados a somente ou principalmente uma cultura, história, tradição, língua, religião, ideologia, utopia. No entanto, é preciso lembrar que se o projeto moderno não cumpriu plenamente sua promessa de democratização e universalização de direitos, até agora o projeto pós-moderno também não desempenhou as suas promessas de liberdade e respeito à pluralidade. Por enquanto, o desenraizamento criou simulacros que tomaram o lugar da realidade, elevando à segunda potência os processos de alienação e fetichização já presentes na modernidade. Mais do que nunca, as desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais estão lançadas em escala mundial e refletem-se nos lugares. O mesmo processo de globalização com que se desenvolvem a interdependência, a integração e a dinamização das sociedades nacionais produz desigualdades, tensões e antagonismos. O mesmo processo de globalização que debilita o Estado-nação ou redefine as condições de sua soberania provoca o desenvolvimento de diversidades, desigualdades e contradições em escala nacional e mundial. Segundo Yanni, a desterritorialização acentuou e generalizou a solidão e o isolamento dos indivíduos. Indivíduos, famílias, grupos, classes e outros segmentos sociais perdem-se no desconcerto do mundo. Essa solidão, graças à perda de referências dos quadros históricos nos quais a ideia mesmo do indivíduo surgiu, alcançou, hoje em dia, dimensões inimagináveis para os pensadores iluministas e mesmo para os seus críticos a formas de alienação que se expandiram da razão econômica para as formas de afeto, geraram habitantes perdidos em um mundo e em uma existência carentes de sentido. A perda de referenciais, que por um lado poderia levar à liberdade, resultou de fato na perda de vínculos não só sociais como afetivos. Assim, os estudos escolares da geografia não podem falar impunemente em desterritorialização. Segundo Yanni e outros pensadores, existe um aumento na experiência de não pertença dos indivíduos, que passa também por sua relação com o espaço. Mas também pensamos que seja inadequado algo como o que o antropólogo francês Marc Augé indicou como não lugares. Embora as relações entre indivíduo e espaço estejam alienadas, lugares nunca deixam de existir. É o olhar da geografia que pode auxiliar no entendimento de como opera essa perda de conexão entre sujeito e território, já que o espaço é seu objeto de excelência, segundo Santos. O espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações não considerados isoladamente, mas como quadro único no qual a história se dá. Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, do outro lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza sobre objetos pré-existentes. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se transforma. O que existe é um jogo dialético entre o local e as forças globais. Se a lógica da financiarização e da técnica, por um lado, busca a padronização e a não diferença, por outro, cada região e cada lugar imersa no global torna-se também cada vez mais diversa. Entender essa dialética exige evitar dois erros: o de adotar um ponto de vista apenas localista, já que o mundo se encontra em toda parte, e encarar os fenômenos a partir de uma simplificação cega,
que só leve em conta as forças sociais globais. Um conceito central para Santos seria, então, o lugar. O lugar é o meio entre o mundo e o indivíduo, e também ele sofre da mesma esquizofrenia que caracteriza o espaço. De um lado, acolhe os vetores da globalização e de outro, produz uma contra-ordem. Assim, junto à busca pela sobrevivência, vemos produzir-se na base de sociedade um pragmatismo mesclado com a emoção a partir dos lugares e das pessoas juntos. Esse é também o modo de insurreição em relação à globalização, com a descoberta de que, a despeito de sermos o que somos, podemos desejar ser outra coisa. Nisso, o papel do lugar é determinante. Ele não é apenas um quadro de vida, mas um espaço vivido, isto é, de experiência sempre renovada, o que permite, ao mesmo tempo, a reavaliação das heranças e a indignação sobre o presente e o futuro. Ou seja, se olharmos com cuidado, na e por força da globalização, instala-se uma variedade de modos de vida cuja realidade preside o cotidiano das pessoas. E para Milton Santos, a possibilidade da cidadania deve ser buscada aí nesse modus vivendi local. Somente a partir de um país configurado como federação de lugares poderá se erguer uma federação de países. Isso porque não há como o mundo regular os lugares e, portanto, um cidadão do mundo que não seja um cidadão do lugar só pode ser uma promessa nunca cumprida. Nesse sentido, é fundamental voltarmos nosso olhar para o cotidiano, pois é nele que se enraizam as relações com o entorno, criadas de forma espontânea, por isso mesmo resistentes, e que constitui a base para uma outra ordem. No cotidiano, a razão, isto é, a razão de viver, é buscada por meio de que, em face a essa racionalidade hegemônica, é considerado como irracionalidade, quando na realidade o que se dá são outras formas de ser racional. O mundo cotidiano é também o da produção ilimitada de outras racionalidades, que são, aliás, tão diversas quanto as áreas consideradas, já que abrigam todas as modalidades de existência. O cotidiano supõe uma demanda desesperada pela política, resultado da consideração conjunta de múltiplos interesses. A vida cotidiana abrange várias temporalidades simultaneamente presentes, o que permite considerar paralela e solidariamente a existência de cada um e de todos, como, ao mesmo tempo, sua origem e finalidade. O universo cotidiano é o mundo de heterogeneidade criadora. As propostas curriculares tangenciam um caminho próximo a esse, mas, como texto reflexivo, são ainda simplificadores da questão da diversidade com expressão dos lugares. O conhecimento geográfico revela contradições e constrói posicionamentos diante dos fatos sociais e ambientais do mundo. Aprender é um constante desvelar e apropriar-se do mundo. O ensino de geografia deve estar intimamente ligado à compreensão do mundo e do planeta, nas mais diferentes escalas e contradições, assim como deve instrumentalizar os estudantes para que possam ser autores de transformações sociais. Ensinar e aprender geografia no ensino fundamental. Aqui já parte para outro tópico. Vamos ler essa introdução e depois a gente continua a leitura. Mas vamos ler aqui a introdução. De acordo com Santos, o espaço total e o espaço local são aspectos da realidade total, que é representada a partir da imagem do universal e dos particulares. O global reflete-se nas dinâmicas dos lugares que, consequentemente, influenciam no todo. Nesse sentido, pensar a dinâmica de apropriação e produção do espaço geográfico não difere disso. O todo pode ser pensado pelas partes e as partes pelo todo. Fazer o estudante entender que ações de intervenção local podem transformar o mundo é um dos objetivos de ensinar e aprender geografia no ensino fundamental. A partir da consciência dos lugares, é importante desenvolver em nossos estudantes autonomia e pensamento crítico para a compreensão e a aplicação do raciocínio geográfico para, com isso, refletir as lógicas de apropriação do espaço globalizado. Na busca de compreender como o espaço geográfico é produzido e reproduzido e como ele pode ser apropriado a partir de várias formas, o estudante pode construir seu conhecimento buscando autonomia para investigar e propor alternativas para seu bairro, ampliando sua escala
para a cidade de São Paulo. O jeito que cada indivíduo se apropria do espaço e se sente pertencente a ele vai depender de sua visão de mundo e de como ele percebe, vivencia e experimenta esse espaço a partir de seu corpo, considerando as diversidades corporais, sua história de vida, sua cultura, sua condição socioeconômica e sua visão política. Não existe ação sem intenção, logo, a apropriação e a produção espacial são sempre intencionadas. De acordo com Carlos, a paisagem urbana é espelhada pelas diferenças, colocando-nos no nível do aparente e do imediato. O passado e o presente se encontram nos lugares e são vivenciados constantemente por nossos alunos. Casarões do café dão lugar aos edifícios que são ressignificados, mudando sua lógica de apropriação. Tuan nos aponta, articulando constantemente o público e o privado, a ideia de pertencimento deve ser trabalhada. Para isso, a sugestão é entender a dinâmica da apropriação e produção especial e perceber os lugares a partir de todos os sentidos humanos, propondo intervenções e empoderando o estudante para que ele consiga, de forma democrática, praticar ações cidadãs em prol da melhoria da coletividade. Construímos significâncias a partir de nossa vivência e experiência com o lugar do qual fazemos parte e experimentamos com todo o nosso corpo. O cego, por exemplo, percebe os sons de forma peculiar e usam suas ressonâncias para avaliar o caráter espacial do meio ambiente, usam o tato para sentir texturas e rugosidades. A proximidade pelo tato e o longe pelo som possibilita a construção de um espaço significativo para ele. O professor e os estudantes, pensando aqui na questão da construção da autonomia, poderão usar métodos de investigação como trabalho de campo, entrevista com a comunidade, assim como a análise e construção das diferentes linguagens geográficas para compreender melhor o ambiente que se vive e conseguir, dessa forma, intervir nele. Essas formas de aprender a geografia podem ajudar os estudantes a significar o espaço vivido. Quanto mais dinâmica e lúdica for a aula, utilizando várias formas de linguagem para atingir o objetivo remetido pelo conteúdo, mais o estudante irá compreender aquilo que está à sua volta. Levar em consideração as várias inteligências e potencialidades dos estudantes na hora de planejar a aula para garantir que todos sejam contemplados, mesmo aqueles que apresentam algum tipo de deficiência ou algum transtorno de aprendizagem. Todos os estudantes, a despeito de suas diferenças raciais, reais ou circunstanciais, físicas ou intelectuais e socioeconômicas, têm desafios de aprendizagem em graus diferentes, uns mais, outros menos. Dessa forma, precisam ser aceitos, compreendidos e respeitados em seus diferentes estilos e maneiras de aprender, respeitando-se os tempos, interesses e possibilidades de ampliar e de aprofundar conhecimentos em qualquer nível escolar. Os programas, os currículos, as atividades e os recursos pedagógicos serão sempre os mesmos para todos os estudantes. O que faz a diferença é identificar os papéis do educador e de seus estudantes, segundo Mantuan. Do lado do estudante, considerar a possibilidade de o aprendiz realizar as suas tarefas e atividades com a turma sem ter de trabalhar à parte segregado, mas fazendo uso do material pedagógico da sala de aula livremente, de acordo com seus interesses e capacidades. Do lado do professor, considerar o modo como planeja as atividades e como seleciona os recursos de forma que possam servir os objetivos mais amplos e importantes do que treinar, estereotipar e constranger o estudante. Enfim, ao longo das últimas décadas, o ensino da geografia suscitou reflexões que procuram encontrar alternativas teórico-metodológicas para que a disciplina garanta ao estudante um ensino que faz sentido sobre o espaço vivido. Afirma-se que o conhecimento geográfico seja construído com base num processo prioritário de alfabetização geográfica e que o trabalho em geografia contenha como prerrogativa primária desenvolver o olhar geográfico, ou seja, sua forma de análise socioambiental. E na próxima leitura continuamos aqui
da página 88, Geografia e outros componentes curriculares.